Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Gi Patriane em Ação e eu tô com uma pessoa maravilhosa. Eu estou a conhecendo pessoalmente agora, mas tenho certeza que vai ser um episódio excepcional. O nome dela é Manuela. Ela já vai falar um pouquinho dela, mas primeiro eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço. Manu, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o meu convite. Estou muito honrada com a sua presença. Eu que tô de estar aqui com você. E eu sempre inicio o podcast com a pergunta: o que significa a palavra ação para você? Uau! Para mim é movimento, se eu pensar a primeira coisa. E é aquela coisa, água parada da dengue. Então, para resumir de forma bem. Ação para mim é ir para o nosso destino. É um movimento do destino. Ai, perfeito. Eu li aqui, né, Tá o seu bom, mini currículo tá bom. e você era advogada e Sim, agora você cuida da alma humana. isso. Cara, que louco. Conta um pouquinho dessa trajetória para nós. Conto. Inclusive, a minha transição de carreira é meu primeiro destravar terapêutico. Eu escolho o direito porque era um sonho da minha mãe. Ela acreditava muito que eu tinha feeling para isso. E ela sempre disse: tem uma gama muito grande dentro do direito. Tem o funcionário público, tem o advogado de todas as áreas, tem a polícia, você pode desbravar, né? E com 17 anos, que quando a gente termina o terceiro colegial, realmente, para mim, faltava experiência para eu escolher minha profissão. E como eu tive uma relação muito positiva com a minha mãe a vida inteira, a opinião dela era praticamente Era muito relevante. extremamente relevante. Então eu fiz direito, no finalzinho da faculdade eu já sentia que tinha alguma coisa que não dava match comigo, mas eu sempre fui muito resiliente. É muito difícil eu desistir de alguma coisa no meio do caminho. Então eu termino minha faculdade, passo na OAB assim que eu saio da faculdade Olha, e vou trabalhar no Banco Pan-Americano. Eu trabalhava como estagiária já lá. E naquele ano eu tinha sido a única estagiária a passar na OB, dos estagiários que trabalhavam lá dentro. caramba. Então, eu tive uma grande experiência. Eu fiquei lá, como estagiária, porque nesse meio tempo eu engravidei, daí depois eu conto isso para vocês, mas só tratando da minha carreira. Mas mesmo trabalhando dentro de um banco, mesmo exercendo a profissão, eu nunca gostei do direito. Nunca gostei da parte executora, nunca foi Muito a minha praia. burocrática, né? Muita. E assim, eu sou muito justiceira dentro de um padrão de alma, a gente chama isso de Karpman. Eu tenho uma alma muito justiceira. E a justiça nem sempre ela é favorável, porque nem tudo que é certo é justo. Exatamente. Enfim, então eu não me encaixava muito nesse Mas você padrão ficou do. quanto tempo advogando? Eu fiquei uns 3 anos. E nesses 3 anos eu fiz pós-graduação em Direito Desportivo. Por quê? Porque eu falei, eu preciso aproveitar 5 anos de faculdade, tempo e dinheiro investido. Que eu Sim, acredito que muitas pessoas numa transição de carreira falam, sabe quanto eu investi? é Sabe quanto verdade. custa 5 anos de tempo, de esforço, de sonho? Porque bem ou mal eu tinha uma perspectiva. Então eu fiquei quase 6 anos estudando para concurso público. Beirei Nossa. 7, eu acho, porque eu queria magistratura. Então eu falei, vou buscar formas de atrair para para minha vida um prazer diante de tudo que eu tinha investido. Então eu faço direito desportivo, que eu gosto de esporte, eu gosto de atividade física. Eu tinha uma quedinha pro desporto mesmo, eu queria entrar nesse ramo de futebol, de Ah, processos. Mas hobby é diferente a sim. paixão pelo hobby é diferente da carreira. Então tudo isso vai pegando como chave para vocês, porque é importante a gente entender. Às vezes eu vou escolher ser uma chefe de cozinha porque eu amo cozinhar, mas você sabe administrar um restaurante? Exatamente. Não sei se você pensa assim também, São Gi. coisas totalmente E distintas. para você ganhar dinheiro, porque eu acredito que ninguém tem uma profissão, né? E não pensa em ser bem-sucedido em termos de Exatamente. resultados, que nem eu hoje, como terapeuta, em número de pacientes, ou financeiramente, seja a escolha que Sim, você quiser. Então, administrar um restaurante é diferente de ter paixão pela comida. E às vezes aquilo que você é apaixonado passa a ser um peso. exatamente. Concorda comigo? Concordo. Porque a minha paixão agora é ficar fazendo conta, vendo imposto, vendo funcionário, brigada de funcionário que não veio. Enfim, então, nesse momento percebi que a minha paixão não combinava com a minha carreira, e ali eu tive que fazer minha primeira decisão. Eu já era casada com meu marido, eu tenho 18 anos de casada, Nossa. e ali eu tive que falar pro meu marido: meu sonho é cuidar de gente.
eu tenho vontade de cuidar de Você pessoas. já tinha isso com Eu já você? tinha essa paixão. Eu acabei entrando numa empresa de vendas e porque eu já não queria o direito. Então, mesmo eu sendo advogada, eu estudava para concurso público, não exercia o direito e trabalhava na área de vendas. E ali eu comecei a perceber de um teto nos resultados. Qual era esse teto? Pessoas extremamente sonhadoras, pessoas ambiciosas, mulheres, principalmente mulheres, né, que foi meu tendão de Aquiles para eu fazer a mudança de carreira, com potencial. A empresa oferecia passo a passo para você ganhar dinheiro e ter resultados, mas no frigir dos ovos existia um teto. Sim. E aí aquilo entrava eu entrava em Conflito. totalmente. Porque eu falava, como pode a empresa ter o passo a passo para você ganhar 15 mil reais por mês? Você tem que fazer isso, vender isso, eu te dou treinamento, eu desenvolvo seu mindset, tudo. Mas no final a pessoa não conseguia. E era a minoria que conseguia. Então, no meio do caminho, tinha pessoas muito frustradas e tinham pessoas que, como eu, que questionava, aonde está o resultado? Sim. Foi quando eu comecei a perceber que o teto era a alma. Nossa. Por quê? Porque o motivacional, ele te impulsiona até onde você acredita. Sim. E Sim. se você, de forma inconsciente, lembra, eu sou terapeuta, eu trabalho inconsciente. Se de forma inconsciente você acredita que dinheiro na mão é vendaval, vendaval é bagunça, então não faz sentido eu ter dinheiro, porque vai dar bagunça. E aí você perde. Aí você sabota os seus resultados para não ganhar dinheiro. Mas, Manuela, mas eu quero ser rica. Tá aqui, né? Uhum. Ele se torna seu teto. Então, e isso eu fui aprendendo na minha jornada, mas só para você entender no resumo que quando eu vi aquele teto, eu falava, onde que tá? Porque de parte motivacional não faltava. Pessoas capacitadas, coach, estratégia, visão de futuro, não faltava. Então, o que que faltava? Faltava a mudança da alma, Da da mentalidade, né? mentalidade. Por quê, Gi? Porque nós somos mais leais do que livres. Por mais que a gente deseja. Quem aqui não disse, vou começar a dieta segunda-feira? Já Não é verdade? É que Quem agora eu já sou certinha. Você, Gi? Quem aqui não já foi sócio investidor de uma academia? Não, eu sempre Vai lá. frequentei. Você sim, não é Eu verdade? sempre Mas não frequentei. tem? As pessoas que vão lá, Muito! começo de ano, os donos de Nossa! academia ficam ricos com sócios Vai o investidores. primeiro dia, não vai mais. Nunca mais, não. Vou aproveitar e pagar o pacote, porque daí eu não vou deixar de vir. Uhum. Uhum. É isso que é o inconsciente. Nem sempre aquilo que você fala é uma verdade, porque a mente mente. Muito. E aí eu comecei a entender que nesse percurso de lealdade eu sou leal àquilo que me ensinaram. Eu sou leal a um padrão educacional, cultural, territorial, Os os padrões padrões. que a sociedade colocou. Porque hoje muito se fala em mudança de ambiência. Muito. Porque a ambiência alimenta aquela crença. Aí você tá aqui em pessoas O de ambiente, ação. ele é poderoso. Não é, Gi? Muito, E ele muito. muda tudo. Porque você vai na força da ação. Você tá vendo todo mundo se movimentando para cá. Você não vai contra aquilo. E ali começa a ter novos significados a sua crença. Então, quando eu vou tratar de pessoas, eu começo a estudar, daí eu faço essa transição para psicanálise, eu faço uma especialização para entender de alma, ali começa a minha vida começa a fazer sentido. Você é psicanalista Sou também. psicanalista, eu sou sexóloga, trabalho com constelação familiar, trabalho com analista corporal e comportamental. Então, são algumas ferramentas da minha caixinha de ferramentas que, quando eu estou diante do meu paciente, eu entendo o que ele traz naquele momento. Nossa. Né? E esse padrão de lealdade é muito comum a gente ver dentro dos pacientes. Então, cortar o cordão umbilical dos sonhos da minha mãe, dos desejos dela dentro da minha profissão, E como daquilo porque a gente cresce até, tipo, ser leal é muito é positivo, né? positivo. E Então não é? não deixa de ser positivo quando se trata. Na verdade, eu acho que lealdade nunca vai ser positivo, porque ela te aprisiona. Por que que eu acho isso? Porque a liberdade, ela custa muito mais caro que a lealdade. Sim. Então, hoje, só para vocês entenderem entre lealdade e a liberdade, posso contar realmente uma historinha pessoal? Não tem Pode, problema? lógico. Não sai do seu... Não, pode falar. A minha mãe é bailarina. E quando a minha mãe estava prestes a ter uma carreira de sucesso, ela estava sendo selecionada para uma grande escola, ela engravida de mim.
E o fato dela engravidar de mim fazia com que ela precisasse abrir mão do sonho dela, porque não dava para uma bailarina grávida pertencer, né, a novos projetos. Então, ela tinha duas escolhas: ou abortar a Manuela ou abortar o sonho. E a minha mãe escolhe abortar os sonhos. E minha mãe é extremamente guerreira, uma mulher visionária, uma mulher fora da curva mesmo, sabe? Mas ali ela teve que fazer uma decisão e ela escolheu por mim. Nós, psicanalistas, acreditamos que todas as memórias vêm a partir do ventre da mãe. Sim. Por quê? Porque o coração tem neurônios. E os neurônios são os neurotransmissores responsáveis pela memória. Então, durante o período gestacional, uma criança, ela absorve, ela tem uma percepção de mundo com base no que a mãe sente. Já ouvi isso. Ou seja, aqui, aí só fazendo um parênteses da minha história é o que você sentiu quando você estava grávida do teu filho, ou o que tua mãe passou quando ela estava grávida de você, porque ali pode ter muitas respostas do seu padrão de lealdade. E teve pra mim isso, porque eu vou falar um Por pouquinho, favor. porque minha mãe ela foi mãe solteira quando ela teve eu. Eu tenho 46 anos, então imagina uma mulher ser mãe solteira há 46 anos e ele era Eita, casado, meu pai era sim. casado. Tá. Então ela foi muito discriminada, né? Muito. E eu, até a minha mãe, com esse marido que ela tem hoje, que ela já tá mais, vai fazer 30 anos, já fez acho que 30 anos com ele, eu tinha um relacionamento muito bom com ela. Ela era a minha ídola. Sim. Eu admirava a minha mãe. Só que quando ela começou a namorar esse cara, ele foi o divisor de águas entre eu e ela. Porque nesse momento ela escolheu ele. E ela me falou coisas na época, Manu, eu tinha 14 anos, Sim. que me marcaram de forma muito profunda. E eu Acredito. trouxe isso da adolescência pra minha vida adulta, que eu tive que fazer terapia. Acredito. E eu fui fazer uma terapia, eu fiz mais de um ano de terapia, onde ela fez eu entrar dentro do ventre da minha mãe. Exatamente. E ali, naquela sessão, eu me libertei do sentimento ruim que eu tinha pela minha mãe, porque eu entendi o que ela Tudo que ela sentiu ali. sentia. Então, naquele Exatamente. momento, ela não estava rejeitando a Giovana, porque ela não sabia quem era a Giovana, que era a Giovana, nem sabia que Era seria uma menina. Exato, era uma Ela estava situação rejeitando a situação. que deve ter sido muito desafiadora. Sim, sim. E hoje é muito importante você verificar qual é a sua percepção nessa dor de rejeição. Porque o teu pai talvez escolheu a família. A outra família, não sei. Ele era um canalha, É. ele já morreu, que Deus o tenha, mas ele teve várias Ah, famílias. então Tanto que só por parte de pai que eu sei, eu tenho 4 irmãos, tá bom. assim, de casamentos separados. E a tua mãe teve aquela percepção da dor. Então, a criança traz essa dor de rejeição, porque dentro do ventre, a dor que é instaurada se chama rejeição. Quando o bebê nasce no período de amamentação, é dor de abandono. Então, isso faz com que a gente identifique quais comportamentos você pode ter depois de adulta, diante da dor que a gente chama de dor existencial. Nossa, E ali a minha mãe aborta o sonho dela. O que acontece? A gente toma rumo na vida, como tudo, né? Sacode a poeira e dá a volta por cima. Só que a gente fica com marcas, cria marcas. sim. E a percepção daquela criança é: sou responsável por a minha mãe não ter os sonhos profissionais dela realizados. Não foi isso que minha mãe me disse. Ela nunca teve isso, porque Ela nunca te falou isso? jamais, nunca. A minha mãe ainda disse: você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Até depois vi meus irmãos, né? Mas até então, tipo, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E minha mãe deu a volta por cima realmente, entrou, continuou com o balé clássico, com a academia, mas não foi a mesma coisa. Porque as coisas, Sim, tem coisas que tem time, né, Gi? sim. Nunca ela disse isso, mas eu, como bebê, talvez no ventre da minha mãe, tive essa percepção. Quando eu cresço com um gatilho. Custou caro para minha mãe. Custou a vida profissional dela. Por lealdade à minha mãe, eu vou até onde ela foi. Quando eu me formo em direito, que eu passo na OAB, eu descubro que eu tô grávida. Nossa, olha. Vamos tomar um vinho, porque eu tô Vou precisando tomar um depois gole disso. d'água. Não, deixa eu pôr pra gente brindar, porque Pra gente olha, brindar. é muita coisa. Que louco. Uhum. O que acontece? Tu tá ouvindo tudo isso? É Toma, como se brinda eu... aqui, Vamos brinda brindar. Tchim, tchim. a nos conhecermos, porque o universo conspira. Amém. E tudo que as pessoas vão ter de proveito de hoje, né? Sim, vai agregar até a mim.
Amém. Fico Até a feliz. mim. E aí, Gi, o que que acontece? A Manuela passa a ir profissionalmente até onde minha mãe foi. Então, Você passa exatamente a mesma a mesma coisa. coisa. Então, o que que eu faço? Se minha mãe foi até aqui, se ela abriu mão por causa de mim, eu vou fazer a mesma coisa. Porque se eu for além, eu tô traindo minha mãe. Tudo Isso quer inconsciente. dizer, gente, tudo inconsciente, são os nossos comportamentos que falam. Por que que existe a análise corporal? Porque você não precisa falar para uma pessoa te interpretar. Se uma amiga sua tá mal e ela chega, você fala assim: pode tirar essa maquiagem aí, eu sei que você não tá bem. Sim ou não? Sim, Então, tipo, muito, o corpo muito, fala. muito, muito. Inclusive, o corpo é a parte visível da alma. Anotem essa frase: o corpo é a parte visível da alma. Fale os remédios que você toma, que eu falo o que que você tem na alma. Simples assim. Por quê? Porque a gente não dá ouvido pra alma, Gi. Dá muito Nossa, trabalho ouvir a alma. A gente precisa sentir muito. E pessoas que sentem não são valorizadas, só as que racionalizam. E eu falo algo: a próxima geração de sucesso vão ser os que sentem. Porque a vida é muito mecânica só para quem racionaliza. sim, É muito chato, sim, não é? sim. É muito matemático. Eu tenho um paciente que fala assim: tá bom, entendi. E como que eu mudo? Eu disse: ah, sim, eu vou te dar cartilha. Toma água com sal de manhã. Você escreveu aqui, né? Não existe como, a alma não é um como, é só uma percepção do que você quer abrir mão. Porque existe prejuízos nas nossas decisões. Sim. E o que que acontece, Gi? Quantas vezes profissionalmente eu cheguei perto de grandes realizações de sucesso e não acontecia? E o problema é que eu levava para Deus o questionamento na qual quem sabotava o resultado era eu mesma. E eu Cara, falava: Deus, até quando? Nunca vai chegar a minha vez? eu já percebi isso comigo várias vezes, Por mano. quê? Porque eu ia, lembra da minha mãe? Ela estava prestes a ser selecionada. Ela podia, a partir dali, criar grandes voos profissionais. Eu também. Então, por lealdade a ela, eu falo: não posso ir mais, é só até aqui. Quando eu tive esse nível de consciência, porque a terapia é uma expansão de Mas você não consciência, sabia de nada disso até você estudar ir até eu para. estudar a terapia, porque para mim era questionamentos de Deus. Muitas coisas eu levava, eu sou cristã, eu tenho, eu gosto dessa parte espiritual, e de tudo eu levava para Deus e falava: Deus, e aí? Por quê? Você pode dar resposta? Como se ele devesse e como se existisse uma resposta. E era a minha alma que sabotava. E hoje, sabe por que a igreja está tão doente? Porque está delegando para Deus o que é para nós fazermos. É muito fácil falar: e aí, Deus? Sendo que quem perdoa sou eu. Quem Sim, muda o rumo são as minhas decisões. sim, Porque a gente sabe o que é direito e a gente sabe o que é dever. sim. Ele não precisa falar de novo. Mas eu era essa. Então, Deus, vamos conversar aqui. Quando eu entro na terapia, eu começo a entender que realmente era um padrão que se repetia e não por uma maldição hereditária, mas porque a minha alma era mais leal do que livre. Porque por mais que eu quisesse o sucesso, ela ia até onde ela Mas foi. ó, vou te fazer uma. Que nem a semana passada eu tive uma conversa com as minhas meninas lá do buffet. Tá bom? Porque eu já sofri grandes decepções com uma Tá. sociedade e com uma funcionária da qual eu cuidava como se fosse uma filha. Acredito. Tive que mandá-la por justa causa agora em novembro. E assim, se eu te falar, eu sofri mais com a decepção com essa funcionária do que com a sociedade Acredito. de sentimento. Porque eu tratava essa funcionária. Eu sei que foi erro meu, tá? Não, mas eu tô entendendo. Mas eu tratava ela como uma filha, não como uma funcionária. E aí, a semana passada, eu conversando com uma que eu contratei agora em novembro e com a outra que já tá comigo há mais de 2 anos. E a gente passando por várias. Depois que essa menina saiu, eu tive que fazer várias mudanças. Assim, no final do ano aconteceram algumas coisas, vários freelancers saíram, funcionários. Então, eu fiz uma renovação. Sim, Mas, tipo assim, teve um pastor que eu alugo o espaço buffet pra pra eles. ele, e ele falou pra mim. Quando no final do ano ele me viu muito abalada com a saída dessa funcionária, ele falou pra mim: não reclame e não chore. Todas as pessoas que não é pra estar com você, elas vão sair. Precisam ir. Mas assim, aí eu tive essa conversa com essas duas, me fala se eu falei errado então, que eu pedi pra elas lealdade dentro do trabalho, porque eu já tive muitas decepções e falsidades, Eu entendeu? acredito. É Eu, errado eu pedir lealdade? ó, você nunca vai ouvir de mim certo ou errado, Tá, mas talvez fosse fidelidade o que você quisesse, fidelidade, tá. porque a lealdade te vincula.
Tá. A fidelidade é caráter. Então vou mudar a Entende? palavra. Você tá me entendendo? Tipo assim, a lealdade é um vínculo. A fidelidade é caráter. Tá. Então, até que tem um paciente ontem, ele tá passando por um desafio no casamento, teve traições, aí ele disse, pra mim, quem trai uma vez, trai sempre. E eu disse, por que você acredita nisso? Aí ele assim, porque é caráter. Eu disse, gostei. Eu acredito em pessoas que mudam. Também. Eu acredito na cura da alma, não de forma motivacional, que é nisso que eu quero chegar. O que eu fiz? Cadê o como, né? O que eu fiz para resignificar isso, ou para trazer um novo significado para minha vida? Eu tive que olhar para minha mãe dentro da minha alma, para aquela menininha que era leal ao que minha mãe fez por mim, que foi dar a vida e brigar pela vida, lutar pela minha vida e falar obrigada pelo que você fez para mim até aqui. Mas a partir daqui eu preciso ir sozinha. E para quem é leal, é muito difícil cortar um fio invisível. Invisível. Porque é invisível. É invisível. Porque minha mãe é uma das pessoas que mais torce pelo meu sucesso. A minha mãe nunca disse até aqui, muito pelo contrário. Cada coisa que eu conto pra ela, ela fala, ixi, podia ir muito mais. O seu relacionamento com a sua mãe sempre foi perfeito. Assim, Sempre- sempre foi legal, Sempre bom. foi muito bom. Qual que era a dor que existia entre nós? Essa simbiose. Esse velcro emocional que nós tínhamos de uma função que a Manuela toma, tanto por uma posição que minha mãe me coloca, e tanto como a posição que eu, Manuela, fui, que foi trocar a ordem de talvez ser mãe da minha mãe. Nossa. De defender a minha mãe. Por que eu tive desafios com o meu pai? Porque eu tomei o marido da minha mãe, não meu pai. Então todo mundo que fazia mal para minha mãe fazia mal para mim. Nossa, Só que olha. cada um com seus problemas e com as suas escolhas. E isso não é egoísmo. Isso é liberdade. A ponto de eu falar assim, mãe, tu não escolheu comprar esse carro? Então tu Eles são resolva. casados, seus pais? Meus pais foram casados há 32 anos. Meu pai faleceu de câncer no estômago com 52 anos. Nossa, super novo. E foi no enterro do meu pai que eu o conheci praticamente. Meu pai era caminhoneiro. Meu pai sempre foi um bom vivan, né? Não posso tirar o mérito da minha mãe de esforço, de dedicação. Então, o meu pai sempre deixou muito para a última hora. Então, cortava a luz da minha casa. Chegava a não ter mistura. Só tinha mistura porque minha mãe é chefe de cozinha. Tipo, ela é mestre. Então, ela pegava o ovo com pimentão e fazia Fazia aquela coisa. omelete. Mas se dependesse dele, faltaria. Por quê? Porque ele sempre foi de última hora. E a vida dele sempre foi, tá bom assim. Mas enfim, então nessas situações, e sendo um homem que traiu muito minha mãe, trouxe muitas consequências nesse relacionamento, eu olho para o meu pai como marido da minha mãe. E não como seu pai. E uma das maiores problemas do set terapêutico hoje, das pessoas, principalmente das mulheres, são que todos os conflitos que ela tem com o pai foi porque ela tomou o marido da mãe. E aí um paciente meu chegou para mim e falou assim, mas Manuela, tem como separar o marido do pai? Tem. Porque pai é diferente de amor de marido e mulher. Mas você tinha amor de pai por ele? Eu tinha amor de pai, mas eu não permitia que ele fosse meu pai, porque ele fazia mal para minha mãe. Entendi. E lembra que minha mãe lutou pela minha vida? Sim. O que era para mim? Se eu ficasse do lado do meu pai, eu estaria traindo a minha mãe. Traindo a sua mãe. E se minha mãe não gosta da Gi, eu não gostava da Gi. Porque se eu gostasse da Gi, eu estava traindo a minha mãe. Mas você não percebia isso? Não, e nunca minha mãe impôs. Só que existe energia, né? É, total. Eu não preciso falar. Igual uma casa, eu falo uma casa que está passando por problemas financeiros. Nem sempre a criança ou o adolescente está sabendo, porque os pais às vezes ficam só entre eles. E eu falo, mas não omita, porque não minta, porque existe uma energia dentro da tua casa. E ele sabe que alguma coisa não tá alinhado, que tá com problema, porque existe energia. A energia ela existe, a gente só não vê. Então, assim, Nossa. estamos com algum problema? Sim, mas não cabe para sua idade a gente abrir agora, porque nem todo casal conta para os filhos. Sim. Meus pais sempre foram muito abertos comigo, eu sou muito aberto com os meus filhos, mas nem todo casal é assim. Então, se para você não cabe contar os motivos, fala sim, cabe ao seu pai e à sua mãe resolver, mas pode ficar tranquilo, viva a sua vida. Não minta, porque eles sentem. Porque Problema de relacionamento, ele pode não ver, a criança de pequenininha, ela pode não ver que o pai foi dormir no sofá. Ele sente que não tem alguma coisa boa. Pode ver, a escola daqui a pouco vai chamar os pais. Tá acontecendo alguma coisa?
existe uma percepção. Nós somos energia. E simbiose acontece no ventre da mãe. Por quê? Porque eu tô ali conectada à minha mãe. É um velcro emocional. Quando a criança nasce e passa a ter vida, qual que é o papel da mãe? Cortar esse velcro e falar, filho, pode ir. Vai pro mundo. As mães que não são curadas, permanecem. Sabe o vídeo do Big Brother que tanto estão falando daquele homem frouxo? Ai, eu nem tô assistindo, não Mas vejo. Ah, eu vi, do homem apareceu alguma frouxo, coisa no do homem frouxo, Sim, daquele homem você meio... falou alguma coisa. É isso que eu ia Você dizer. falou. Todo mundo tava falando do comportamento dele, que realmente é de um menino, num corpo de um cara mais velho. E um cara super bonito, né? Super bonito, tudo pela frente, mas o que aconteceu? O meu olhar não foi pro menino. Porque lembra que ele é um menino? Se ele é um menino, tem que ser visto como menino. Quando o seu filho faz birra, você fala o quê? Cadê os pais dessa criança? Sim. Não é? Vai no mercado e vê uma criança birrenta. Você vai falar, cadê o pai dessa criança que não educa? É. Não vai falar que essa criança é mal educada. Fala até que a criança é mal educada, mas sabe que é o pai. Sim. Que são os pais. Os pais não educaram. Ali mostra a simbiose, que é o velcro que a mãe faz no filho, a ponto de mantê-lo numa posição infantil. Olha, mano, eu passei isso com o meu atual marido. É, Sim, ele foi pra terapia tá. porque não dava. Porque a minha sogra, tanto que eu trabalhei com a minha sogra 24 anos, ela não era minha sogra, né? Ela se tornou no meio do caminho. Tá. Foi quando eu trabalhei CLT. Tá. Trabalhei no banco, depois fui pro escritório. Quando ela se tornou meu relacionamento com ela sempre foi muito bom. Desandou quando a gente ficou junto, porque ela era muito apegada a ele, muito. Você se torna uma concorrente. Porque tem muitas mulheres que ficam viúvas jovens, como minha mãe. Minha mãe ficou jovem com 51 anos. Muito nova. Muito jovem. A minha mãe, não era o caso da minha mãe, porque nesse sentido a minha mãe, é o que eu falo, sempre impulsionou muitos filhos para voar, para conquistar seus destinos. Mas muitas mulheres que ficam viúvas pegam o filho e colocam na posição do marido. E esta pessoa e esse filho que está na posição de marido, que assume essa posição, dificilmente está com um casamento saudável, porque não dá para você ocupar duas posições. E ser marido da sua mãe não vai conseguir ser marido da Nossa. tua esposa. Sim, sim. E aí é quando, numa crise, ele corre para a mamãe, quando falta responsabilidade. Muitos maridos que ainda dependem financeiramente da mãe. Por quê? Porque a gente chama isso de ganho indireto. O que é o ganho? Mas tudo inconsciente. Tudo inconsciente. Nada que eu tô falando você pensa. Ah, eu vou voltar para minha mãe porque eu tô. Não. É tão forte que você já tá na casa da mãe. É tão forte que você já ligou pra mãe pra falar: eu briguei com a Giovana. Não, ele não chegava. Não chegava esse ponto, mas só pra Mas tirar. ele teve que ir pra terapia, graças a Deus ele se tornou, hoje ele é um homem, entende a posição dele, Perfeito. é outra pessoa, mas a gente tá junto, vai fazer 13 anos. O começo foi bem Desafiador. Lógico, eu me apegava às coisas boas, a gente tinha o nosso filho, eu quis que desse certo o nosso casamento, Sim. mas foi um período até ele descobrir, porque eu percebia que também a pessoa sofre até se descobrir, né? Com certeza, porque eu tenho casais que, inclusive hoje eu atendi um que eu sou apaixonada por eles, porque eles sentam juntos na terapia e falam assim, ó, ela errou nisso. E ela não se ofende quando ele fala e nem vice-versa. E aí eles falam, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Porque a gente não quer ficar assim. Ou seja, eles entendem o papel do erro e falam, como que a gente conserta? Sim. É muito gostoso você estar numa posição que você consegue colocar seu ego dentro de uma caixinha, porque é difícil. Muito. Eu sou terapeuta, eu entendo de alma e às vezes eu não consigo colocar o meu. Porque é complicado. Agora, como que a gente chama isso na terapia? Você vai ter que se divorciar da sua mãe. É isso que eu falo. Sabe por que a sua vida está emaranhada? Porque você precisa se divorciar da sua mãe. E a minha filha, ela precisou se divorciar de mim. A sua filha? A minha filha, por quê? Porque quando eu engravidei, eu escondi a gravidez por 4 meses. Meus pais sabiam, meu sogro, minha sogra, as pessoas perto. Mas no meu trabalho ninguém sabia. Na sociedade ninguém sabia. Por quê? Porque eu queria muito a minha carreira. Eu sempre disse, eu vou ser muito rica com a minha carreira. Um dos meus grandes pontos cegos terapêuticos era, eu sempre fui meio que selada, né? A ponto de, tipo, ela só conseguiu o que conseguiu porque ela é bonita. Porque ela tem olho verde, porque ela é loira. Tem muito disso mesmo. Entende? Então, assim, Tem. se é por isso que ela chegou lá.
Então, quando dentro. E assim, entre colégios, tá? Coisa de colégio, coisa de gente, assim, de brincadeira inocente que causa as feridas necessárias para gerar trauma. Então, eu sempre fui escrava dos estudos para eu me tornar uma pessoa tão sábia, tão cheia de conhecimento, a ponto de ninguém acreditar que o resultado que eu tinha era por causa do meu olho verde. E você tá há quanto tempo sendo terapeuta? Hoje eu tô há 8 anos como terapeuta. E dentro da terapia clínica, eu engato mesmo, assim, tipo, pra valer e mergulho dentro da terapia clínica há 2 anos e meio. Até então, eu fazia meio que uma pessoa ou outra, não estava ainda tão entregue. Mas nenhum problema com o set terapêutico em si. O problema era o apego ao estudo. Então, eu sempre queria estudar mais, eu queria fazer mais, eu queria. Seu consultório é aqui em Santo É aqui em André? Santo André. Ah, é? É tudo aqui no bairro Jardim. Nossa. Gente, eu conheci a Manu por acaso, porque eu Foi. fui convidada para ir num evento de mulheres empreendedoras lá em Dubai. Isso, E olha. lógico, a pessoa me achou pelo Instagram e eu fiquei meio, né, achei estranho. Eu falei, nossa, né, você vai desconfiar. E aí eu falei, eu vou entrar no Instagram de Mulheres de Milhões para eu ver se realmente é uma coisa, né, séria. Quem Falei, são? vou procurar alguém que Isso, já foi lá. isso. Aí eu vi que você vai estar novamente, né? Eu sou palestrante, né? Eu junto a alma e o espírito nas minhas palestras e ela me contratou porque ela trabalha só em empreendedorismo, AD. Isso. E aí ela falou, Manuela, eu sentia que faltava alguma coisa. Lembra que eu te falei do meu teto? E aí, pela primeira vez, eu quero trazer algo mais Mas da outra terapêutico. vez você já palestrou. Da outra vez que eu palestrei. E agora você vai palestrar Agora, aí ela novamente. gostou e vai me levar de novo. E aí eu chamei ela no Instagram, olha, e ela mora aqui em Santo André. Gente, foi muito. Foi muito. Não Era pra imaginei. gente conhecer, Era né? pra gente se conhecer. Era pra gente se É verdade, conhecer. porque não tinha nada a ver a região, né? Nada! Olha isso, aham. E eu entrei no Instagram, falei, meu, comecei a olhar lá e bati o olho em você, falei, vou chamar ela. Olha só que demais. Tinha várias mulheres ali que eu Isso, poderia ter tem chamado, né? isso. E então, nessas coisas desses pontos cegos, né, que eu também tinha o meu, eu comecei a perceber que tá tudo bem também se pensar em isso, eu só preciso esvaziar um pouco de conteúdo, né? Então, quando eu corto, aí voltando só essa minha transição, né, que eu corto esse cordão umbilical com a minha mãe, foi quando pela primeira vez, terapeuticamente, lembra que eu sempre me dei muito bem Sim, com ela? sim. Essa lealdade, eu falo, mãe, esse diploma é seu, não é meu. Então, há pouco tempo atrás, assim, e na verdade eu nem sei hoje, se você encontrar com a minha mãe e falar assim, o que sua filha faz? Eu acho que ela fala que eu sou advogada. E até uma época eu comecei a ter financeiramente resultados financeiros maiores do que de juízes, que era o meu foco, né? Acredito. Mas não era esse o intuito da minha mãe. Ela acreditava tanto na autoridade, né? Advogada, né? Tipo, a função de juíza, que por muito tempo, tipo, não era nem os meus resultados financeiros, era a autoridade que essa posição gerava. E aí, aos poucos, ela foi entendendo que eu tinha que romper esse vínculo, né? Então eu escondo minha filha, deixo ela muito ligada a mim. Então a minha filha, por eu esconder muito ela, eu gero nela insegurança, que é a dor da rejeição. Toda pessoa que é insegura, ela carrega em si a dor da rejeição. Por quê? Porque não me queriam. Nossa, então E por isso que já tive minha. Hoje tá muito melhor. Tanto que eu tô aqui, é que eu que você tô, usa os seus tô recursos, exato. fazendo uma transição dentro da transição, mas eu. Tanto quando a Letícia me chamou pra ter meu podcast, a primeira pergunta que eu fiz, você acha que eu sou capaz? Foi a primeira A que eu fiz. insegurança. Por quê? Como que alguém vai me querer? Será que Sim. alguém vai me querer? Será que alguém vai me ouvir? E olha, mesmo eu sabendo de tudo isso, mesmo assim, Porque é muito sutil os traumas. Eu sou especialista em trauma infantil, né? Ele é sutil, tá vendo? Se você sofre um acidente de carro e amanhã ou depois você não conseguir dirigir, é muito claro o seu trauma. sim, Nós vamos lá no acidente, a gente resignifica o acidente. Agora, e de frases sutis? é verdade. Porque não sei se você percebe isso dentro da sua mentoria, mas a gente pega, às vezes, você deve pegar clientes que você vê um puta potencial e fala assim: é sério que você tá com medo? Sim, Tu? Não combina, não. Vai com medo mesmo. Não adianta. Não é uma frase motivacional que vai tirar. A insegurança dela nasceu no ventre. Pensa, ninguém queria ela. sim. Então, a rejeição gera insegurança. Então, a minha filha era aquela assim, ó. Mamãe, você gosta desse esmalte? Mamãe, você acha que eu compro esses shorts? Então, aos poucos, eu tive que falar assim, que cor que você prefere?
Porque às vezes eu respondia, porque eu É. achava que, olha que linda a nossa relação. E não é que é feio, mas até que ponto eu não gero dependência emocional na minha Sim, filha. sim. E existe uma diferença entre a simbiose e a dependência. A dependência é um transtorno, é, um transtorno da personalidade. Um transtorno da personalidade. Que nasce da onde? De relacionamento disfuncional. Um lar disfuncional vai gerar dependência. A simbiose é um laço de amor Nossa. tão grande que escraviza o outro. Entenda? A Sim. dependência vem de algo disfuncional. A simbiose vem de um laço de amor. Mas chega uma hora que o amor é soltar. Deus é tão maravilhoso que, por amor a nós, deu seu filho. Sim. Ou seja, tem vezes que o amor não se entende. A minha filha está indo morar nos Estados Unidos agora. E aí hoje encontrei com uma amiga no prédio e ela disse, não deixa ela ir não. Ela vai Aí, só. ela vai sozinha, ela vai estudar por lá, né? E aí aí ela disse, não deixa aí não. Aí aqui dentro eu disse, por amor, ela tem que ir. Por quê? Porque ela é muito boa para ficar debaixo das da mãe e do pai. Ela é muito boa. E essa experiência vai fazer ela muito grande. E por amor eu vou ter que abrir mão dela. Mas por que hoje? Porque hoje eu tenho cura. Sim. E hoje as mães podem se curar a ponto de entender que é por amor que nós fazemos muitas coisas, mas desde que seja consciente. Porque, Gi, nós fazemos a coisa certa com a intenção errada. Quantas pessoas casaram que é certo, mas com a intenção errada, que era ter no seu marido o que o pai não fez. Muito. E aí hoje você trata teu marido, ou você espera que seu marido cuide de você, como se você esperasse do seu pai. E aí ele não vai atender a demanda de pai porque ele é marido. E aí o que acontece? Conflitos no casal. Assim como muitas mulheres tratam os maridos como se fosse filho. Sim. Põe comida no prato Sim. e não sei o que lá, e não sei o que lá. E não tem problema você tratar bem o seu marido. Mas existe limites. Sim. Por quê? Porque a intenção oculta do coração é tratá-lo como gostaria de ser tratado, que foi o que você fez com a sua funcionária. Sim. Você fez por ela o que você gostaria que tivessem feito por você lá atrás. Então, por que você... Então eu tô errada, né? Não existe certo ou errado. O que você E tem como que eu mudo isso? Porque eu faço. Eu só continuar tomo. fazendo? Eu só tomo na. Não, eu tomo na tarraqueta, mano. Você tem que entender que CNPJ não é Então, ONG. essa menina que entrou é até amiga da Letícia, mas eu entrei. Não, meu marido mesmo falou: você tem que separar as coisas. Funcionário é funcionário. Mas eu, Giovana, eu não consigo ser 100% assim, senão eu não vou estar sendo eu. Lógico, agora Aham. eu consigo, assim, eu não estou sendo tão Materna. materna, Tá bom. mas eu não consigo ser 100% racional. Mas, Porque senão eu não vou estar sendo eu. perfeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma grande diferença em ser maternal e ter uma liderança maternal. Ah, tá. Uma das coisas que eu fui mais criticada, porque a minha primeira transição de carreira foi para esse departamento de vendas. Eu tive um resultado muito bom. A gente batia a meta, a minha equipe batia muito a meta. Ok, mas eu tinha resultados maiores, a empresa permitia eu galgar mais espaço. E eu não conseguia alcançar aquelas metas. E eu falava, onde está meu problema? Conversando com os meus mentores. E ele dizia, você é muito materna com a sua liderança. Falei, pronto, se esse é o problema, vamos resolver. Que você é tubarão. Matei minha equipe. No outro mês, diminuiu o resultado. Por quê? Porque é diferente você ser empático de ouvir o outro e diferente de você ser materno a ponto de você tomar para si o seu funcionário como filho. Entendi. Tô com dor de barriga. Você não consegue tomar um remédio para ficar? Não, não consigo. Então você vai no médico, traga atestado. Porque é bem capaz de você falar, não, vá, toma um remédio que eu confio em fazia você. isso, eu fazia Eu isso. confio em você. Fazia A isso. terceira já era. Por quê? A oportunidade faz o ladrão. E CNPJ não é ONG. Mas eu posso ter uma liderança maternal. Não tem como, é seu. Não tira a sua liderança, que é o quê? A empatia. Tá. A empatia é olhar para o outro Fico mais tranquila. humanizado. Eu tenho jeito. Tenho jeito. Porque não tem isso. como. Eu, assim, eu não consigo. Se eu falar pra você, que nem meu marido já é muito. Eu tenho 880, eu sou 8, ele é 80. E eu falo pra ele, se eu for o que ele é, eu não consigo ter as pessoas comigo. E vocês vão Não ter... fica falando do tempo. Falta 2 minutos? A gente vai ficar aqui até amanhã. Mas eu não consigo ser igual ele, porque aí que acontece? Eu
percebo que se eu for igual ele dentro do ramo que eu trabalho, eu não vou ter as pessoas. Perfeito. E vão ter 2 tubarões. Sim, 2 tubarões só dá sangue. Precisa ter um gato e um tubarão. Você entendi. pode ser gato. Você só tem que pôr limites na sua doçura. Tá. Que é exatamente isso. Se a oportunidade faz o ladrão, eu entendo, ela está mal, a gente tem que olhar pra ela. Existe problema, mulher tem problema de TPM, sim. Mulher fica mal, sim. Deixa ela embora. Depois a gente faz um banco de horas com ela. Gia, vou te dispensar. Eu vi que você não tá bem. Eu super me coloco no seu lugar. Pode ir, assina seu talão de pontos, mas depois a gente faz um banco de hora. Mas não deixar pra lá, como uma Entendi. mãe faz. É, eu fazia Tadinha, eu vou isso. levar até um cafezinho na cama. Não, pode ir, te entendo. Isso é humanizar. Enquanto isso, deixa seu marido ir lá e descontar. Até porque é justo. Você trouxe atestado? Não. E como que tu quer que eu acredite? Sim. Né? Então, deixa ele fazer o papel de tubarão. E não tem problema você ser gato. Mas se você perceber que tá indo demais, chama ele. Aí traz o equilíbrio de novo. É, tanto que essa funcionária, tive que dispensá-la por justa causa. Eu sabia que eu não tinha inteligência emocional por se tratar dela, Eu por eu ter acredito. esse Eu apego de eu acredito. chegar e dar justa causa nela. Eu acredito. Porque eu sabia que ela conhecia meus pontos fracos com ela. Com certeza. Aí eu falei, vai você. Uhum. E ela chorou na frente dele, porque realmente Uau. é. E aí eu tenho certeza, eu conhecendo a Giovana, que naquele momento Sim. eu ia capaz de eu rasgar a justa causa e falar, não, então vamos dar Mais uma mais uma chance. chance, não custa nada. Mas aí, nesse momento, eu falei, não, você vai porque eu sei que você consegue. Eu não consigo, e se tratando dela. Perfeito. Eu acredito. É a psique humana, né? Nossa, é muita E é coisa. muito triste saber que alguém. E aí, o que que a gente pode analisar diante da sua funcionária? É entender que talvez ela nunca foi amada Nunca foi. de uma, Nunca foi. numa energia materna, Nunca a foi. ponto dela trair. Ela nunca foi. Isso se chama vingança velada. Eu me vingo do amor que alguém que deveria me dar não dá. Então ela Sério? projeta em você a mãe dela. Porque ela esperava isso da mãe dela. A mãe dela não deu. O que que ela faz? Ela projeta em você a vingança velada que ela tinha pela mãe. E ela te trai. Isso acontece muito dentro dos relacionamentos. Mulheres que perdoam o marido, que dizem que perdoam o marido, quer saber se perdoou? Vê se não tem vingança. Manuela, não cozinho mais. Por que que tu não faz? Não que a mulher tenha que fazer isso, mas talvez ela gostaria. Meu marido pediu para eu passar uma roupa, eu disse, passa você. E realmente ele poderia passar. Mas muitas vezes ela não faz mais para falar. Vai lá fazer agora. Muitas mulheres entram em abstinência de sexo. Para falar, tu não me traiu? Agora você vai comer o pão que o diabo amassou. E ela não faz isso de forma consciente, ela só faz assim, ó, agora ele vai ver. Quantas mulheres traem porque foram traídas? Muitas. Não necessariamente porque queria. Vingança velada. Nossa, mas tenho certeza que foi isso. Porque ela realmente. Não, Na viagem que eu fui, aconteceu um episódio lá e uma moça meio que saiu um pouquinho do controle e tal, e a Denise ficou muito mal. Eu tinha acabado de conhecer a Denise e dá pra gente perceber quando é uma história contada, né? E aí eu fui conversar com ela terapeuticamente e eu disse, fica tranquila. Porque tudo aquilo que você está fazendo pelo movimento, né? Pela viagem, talvez nunca fizeram por ela. E isso mexe tanto na criança interior dela que ela se rebela. Então, ela fala com você aquilo que ela gostaria, do jeito que ela queria ter falado com a mãe dela quando ela era criança. Então, você percebe nitidamente as pessoas projetando em líderes, em pessoas, em amigos, na sociedade, em políticos. Projeta aquilo que te faltou. Se a gente entra na política bem pontualmente, por que que o Brasil ficou dividido em direita e esquerda? Porque eu projetei nos candidatos o padrão paterno que eu queria. Eu sei o que eu queria de pai para mim. Quando eu olhei para ele, eu projetei e disse: ele é o que eu quero. E quantos brigaram com a família por causa de políticos? Por quê? Porque aquele político. Eu fui expulsa da família. Deserdada! Fui eu. Sério, Eu tô falando acredito. sério. Porque a minha família é Tem lados. lados. E eu sempre, porque eu não tinha uma consciência política, né? Tá. Então você vai Na no. projeção. E aí, em 2018, quando a gente teve o Bolsonaro, não tenho problema nenhum Sim. em falar isso, eu comecei a entender realmente as diferenças das coisas e o que um quer e o O outro. outro. E ali começou.
E você vê que isso, Gi, quando a gente até fala da parte terapêutica, nós podemos ir para um lugar muito mais amplo, sair um pouco do nosso eu e ir para nossa família. Já é o primeiro nível que a gente expande. Entender o padrão da nossa família, a narrativa da nossa família. O que que a sua família fala a respeito de dinheiro? O que que sua família fala a respeito de relacionamento? O que que ensinaram você a respeito de homem? Né? Homem não vale Nossa. nada, tenha seu próprio dinheiro, se seu marido te der um pé na bunda, não vai Nossa, te eu tenho sobrar que nada. tomar a garrafa inteira hoje. É sério que já tá acabando o nosso tempo? Vai falando, tá? Eu vou ficar Às aqui vezes... vou ficar aqui até amanhã. Olha isso. E aí o que que acontece? Quando você expande um pouquinho, você consegue entender a narrativa de toda a área da sua vida. É só você olhar qual área da sua vida hoje que tem um gap e entender qual a narrativa da minha família a respeito disso. O que minha mãe fala sobre isso, o que meus avós falavam sobre isso, o que meus tios interpretam sobre isso. Então você vai ver alguns padrões se repetindo. Lealdade. Não é maldição hereditária, tá, gente? É lealdade. E eu, como cristã, falo isso com toda autoridade. Lealdade é um padrão comportamental. E para eu sair desse padrão, eu preciso ter coragem de gerar o que a gente chama de má consciência. O que é má consciência? Culpa. O que é a culpa? Eu não vou ser mais, eu não quero mais esse padrão para mim. E eu E sofri muito, é isso. Manu, Isso se chama má porque consciência. eu fui a única da família que foi empreender. Uau. Então, minha família sempre foi aquilo que você tem que trabalhar, ser Sim. registrada. E eu não me encaixava nisso. Sim. Eu não sabia que eu não me encaixava, mas algo dentro de mim, quando eu trabalhava registrado, me incomodava. Falando, não, aqui, sabe quando você fala, aqui não é o meu A lugar? tua família é toda CLT. Toda, toda. Isso é uma quebra de narrativa. E eu fui a primeira a empreender e eu fui muito julgada. E eu me senti em muitos momentos culpada, porque principalmente o meu ramo, que foi buffet, foi o primeiro a parar na pandemia e o último. Exato. Tu pegou o Nossa, você é deserto. tá vendo? Porque você quis ser mais. Sim. Saiu do seu emprego que Tá era vendo bom aí? e naquele momento, hoje eu, tipo, você vai amadurecendo, né? Faz Isso, 4 anos, hoje eu sou outro pensamento. Naquele momento, era a minha família. Pessoas que eu amo, Sim. apesar das divergências de ideias, são Sim. pessoas que eu amo. Então eu sofria, eu chorava. Eu acredito. E você Hoje, sabe que hoje eu, assim, eu liguei o, cada um com entendeu? os seus problemas. E isso é muito importante porque eles também não fazem isso por mal, porque eles também estão presos num fio invisível. O fato é, imagina então toda essa situação que a Gi conta, que você dá um passo numa narrativa contrária ao que eles acreditam. Sim, Então, imagina que família de funcionário público. Se você tem 2 ou 3 padrões, meu tio é funcionário público, meu bisavô foi. Se você puxar isso e você quebra esse padrão, não é fácil, vai gerar uma culpa, porque você vai ficar num dilema, tô certa ou tô errada? com Essa certeza. má consciência, que não significa uma consciência malvada, mas sim uma consciência que se afasta do clã. E todo mundo quer pertencer, Gi. Uma vez que eu me afasto, eu deixo de pertencer. Isso Sim, gera dor. sim. Então, a culpa é um dos melhores sinais numa transição de carreira que você está indo rumo certo. Porque você está indo segundo a sua vontade, não mais a um padrão. Só que o que é muito importante? Não julgar quem é CLT. Ou não Tá, julgar os advogados, uma vez que eu sou hoje terapeuta. Porque tudo aquilo que julgamos, vivemos. tá. Então, tudo aquilo que a gente julga dos nossos pais, a gente vive. Por quê? Porque é a lei do equilíbrio. Você deu aquilo e você toma aquilo para olhar para eles com empatia. É muito Hoje eu difícil. consigo ter esse olhar. Hoje É eu o olhar consigo. empático, Sim, entende, Gi? O eu olhar. entendo porque também um dos meus mentores, ele fala, quando você for na casa dos seus avós, dos seus tios, seja a Giovana que eles querem que você seja ali. Perfeito. E aí E hoje eu consigo praticar isso. Eu vou, tanto que o meu marido vai e fala, "Ai, é é minha só nessa tia, são parte, meus rápido. tios, são Uhum. meus, entendeu? Então Isso. eu vou e E, sou a Giovana que eles querem que eu seja. e sabe o que eu dou de conselho nisso? Dentro de nós existem 2 personas. Existe a criança interior e a adulta. Até que eu ouvi num Reels de uma moça, relevante até por sinal, e ela disse: para com essa história de criança interior, assim vocês ficam contando histórias, sendo vítimas, tal, sabe? Alguma coisa assim. E não é assim que se cura. Porque é aí que nascem os racionais. Aí que nascem os analíticos. Por quê? Porque a criança interior, ela desperta o sentir.
ela desperta o genuíno, ela desperta o belo. E quando você vai para casa das suas tias, da sua família, seja a Giovaninha. É, Porque ali você não entra de julgamento. Você só queria o bolo de fubá da sua é, tia, o tostec, uma é. amiga de. Sabe, o misto quente da avó, da tia. E dane-se a vida adulta. Ali você alimenta uma criança a ponto de curá-la e ser ouvida. Porque o problema é que tem muitos adultos que estão o tempo todo, tanto no adulto, que a criança, quando ela vem de forma rebelde. Aí ela entra nos casamentos de forma rebelde, ela entra nos negócios de forma rebelde, entra na sociedade. E aí você vê crianças adultas se jogando no chão, Sim, de forma. Então, nessa amplitude que eu estou mostrando, né, de você analisar o seu eu, o seu coletivo, os seus familiares, aí só finalizando a política, é a gente olhando para o Brasil. sim. Existe já aqui um lado do Brasil, independente da eleição de agora. Mas se a gente vê o Brasil, Gi, ele foi descoberto pelos portugueses. Se você pega livros de história, você vai ver os índios sendo massacrados, que é exatamente isso, pelos portugueses. O que acontece com o Brasil? O Brasil, ele foi estuprado pelos portugueses. Sim, Ele sim, foi saqueado. sim, É a história, não é julgamento, é a história. sim, Né? Então, quando o Portugal vem e saqueia, a gente entende que o Brasil ela é a sociedade e o Brasil carrega a energia feminina. Portugal, que é a sociedade, assim, a pátria, né? E Portugal é a energia masculina. Por que hoje existe um grande ativismo dentro da nossa sociedade? Que são pessoas pagando essa conta. São mulheres se rebelando contra os homens, dizendo, devolve o que é nosso. Ou seja, não existe julgamento. Não julgue o adulto que eu sou sem antes entender a criança que eu fui. Tem pessoas que nem sabem porque está em movimentos ativistas. De sim. direita, de esquerda, É feministas, verdade. de tudo, Nem né? sabe por que tá ali, né? Naqueles movimentos, eles só estão defendendo ou pagando uma conta que às vezes nem é deles. É, E dívida emocional não caduca. Ela só se resignifica. Então, enquanto pessoas acharem que meu pai deve para mim, porque ele deu mais pro meu irmão do que para mim, minha mãe me deve porque ela me abandonou, minha mãe não fez por mim, meu pai não fez por mim, enquanto a gente achar que eles têm dívida, nós vamos ter dívidas. E muitas vezes financeiras. sim. Por quê? Como que o dinheiro chega até mim? Eu tenho pacientes muito bem-sucedidos que falam, Manuela, não sei por quê, mas se eu te falar que eu tenho dívida, tu não vai me acreditar. E aí eu olho, né? O padrão e tudo mais, eu falo, é sério? Como isso? Com grandes mentores, com grandes estudiosos que cuidam das finanças, porque a alma faz dívida. Manu, a gente ficaria aqui até amanhã, né? Ficaria aqui te ouvindo aqui. Nossa, olha, não tenho palavras, Delícia estar gente, com não tenho você. palavras para esse episódio. Muito obrigada por ter vindo, por ter agregado a minha vida, Obrigada, Gi, a minha imagina. vida. Pra gente finalizar, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Deixe um recado Deixo. para essas mulheres que querem empreender, mas ficam presas a tudo isso que você falou, que não tem nem conhecimento racional sobre Sim. isso, mas que elas têm essa vontade intrínseca nelas para poder empreender, mas têm medo. Deixe um recado para Deixo. elas. A primeira coisa que eu quero que vocês analisem é não tenha medo de fazer a transição, porque é muito importante viver seu propósito. E eu acredito que propósito é remunerado. A gente não entrou tanto nesse assunto, mas eu acredito que eu estou no meu propósito e eu sou remunerada por isso. Eu acredito que quando Jesus disse na Bíblia, toma a tua cruz e me siga, eu não acredito que a cruz era peso. Eu acredito que cruz era propósito, porque Jesus veio para morrer na cruz. Era o único propósito dele, a morte de cruz. Então, quando ele fala toma a tua cruz, é toma teu propósito, assim como eu tomei o meu. Esse era o meu. Toma teu propósito e venha. Então, tudo aquilo que está pesado, reanalise. Olhe, reveja, olhe de novo, busque mentoras como você, analisa junto, porque não é para ser pesado. É só para ser um propósito, o nosso destino. Senão não faz sentido, né? Sim, Não que não tenha sim. desafios, mas tem que ser Lógico. propósito. Então, se tá pesado, reanalise, faça. E quando você decidir, isso é muito importante. Pelo menos para mim, tá, Gi? Pode me corrigir. Todo mundo que quer fazer uma transição de carreira tem que entender que precisa pôr energia. Muita. Você não faz uma transição de carreira por fazer.
Então, em dezembro eu entendi que eu tinha que fazer uma transição dentro da minha transição e eu disse pro pessoal da minha agência, eu não tenho energia agora. Eu preciso terminar o ano, eu preciso reabastecer minha energia, porque aí sim eu vou ter energia o suficiente para tirar minha aeronave do chão. Sim, Porque não dá para tentar pegar velocidade cruzeiro e pôr a aeronave no chão de novo. É muito frustrante. sim. Então, quando você decidir, toma a tua energia, põe energia naquilo e não olhe para o lado até dar certo. Porque desafios vão vir. Mas é muito bom eu olhar para minha história hoje, Gi, que foi desafiadora, e eu ganhar dinheiro com aquilo que eu amo. Nossa, isso é Eu muito. olhar para minha vida e falar, cada vez mais eu vejo os meus dons, a sabedoria e o conhecimento vindo até mim através do meu flow. Porque quando a gente está no seu lugar de força, é inexplicado, entra desfrute. O negócio acontece, a nossa Sim. relação. Sim, Estávamos no nosso lugar de força, clique. Talvez quanto a gente poderia tentar uma se conectar à outra por força e não não dá. conseguir. E muito engraçado, a hora que eu fui te abraçar lá fora, eu senti uma energia como se a gente já se conhecesse, muito louco. De Muito, né? verdade, eu De não falei nada, confiança e não. tudo, né? É. Então, o que eu digo pra vocês que eu já me prorroguei muito é analise, veja se tá pesado ou não, coloque energia. E se existe algum teto no seu resultado que você tá vendo que não consegue quebrar aquela arrebentação, analise os pontos cegos. Analise de forma terapêutica se não tem alguma coisa, porque o CNPJ nada mais é do que a continuação do seu CPF. Sim. Quer ter um CNPJ de sucesso? Olha pro seu CPF. Simples assim. Não tem como. Não tem como. Inclusive, dona Giovana, toda a sociedade é uma mistura de 2 CPFs. Cuidado com sociedade, só a dica. Hoje, Aí a gente faz um outro podcast só sobre sociedade. hoje só meu sócio é meu marido. Glória a Deus, perfeito. Porque existe uma mistura e Sim. é complicado. Né? Você tem que estar na mesma visão, Sim. derrama a mesma energia. Mesma energia, mesma mentalidade. E os traumas, pensa, lembra os traumas de cada um? Se mistura. Sim. Se com marido e mulher já é difícil. Gente, muito obrigada. Estamos finalizando mais esse episódio. Não tenho Obrigada, palavras. Gi. Sensacional. Obrigada, Manu, Tamo por ter junto. vindo. Foi uma honra ter você aqui. Eu também, foi um prazer. Posso só deixar meu Instagram? Acho que você vai Lógico. deixar aqui Não também, vai, né? mas pode falar, Meu pode Instagram é falar. Manuela Cabrino, lá tem bastante conteúdos terapêuticos, né? Muito, Eu muito. gero através disso. Eu sou escritora de um livro que chama Quem é Você? E lá eu falo sobre alma e espírito. Que legal. Então, quem quiser entrar, às vezes, um pouquinho mais nessa área, de forma mais leve, descontraída, pode me procurar no Instagram que eu encaminho tudo que precisa. Sigam ela, gente. Obrigada, gente. Um beijo.